Olá pessoal, bem-vindo à disciplina de sistemas distribuídos. A aula de hoje vai ser sobre arquiteturas de sistemas distribuídos. A gente vai começar falando sobre tipos de sistemas distribuídos. Nós vamos falar aqui sobre três categorias de tipos de sistemas distribuídos diferentes. Tá? Sistemas de computação distribuídos, sistemas de informação distribuídos e os sistemas pervasivos. Começando pelos sistemas de computação distribuídos. Basicamente, eles são usados para computação de alto desempenho. Então, a ideia é pegar um sistema, em contraponto a um sistema centralizado, eu vou distribuir esse sistema para rodar de forma paralela e conseguir assim um alto desempenho com esse sistema. Tá? Então, geralmente, esse tipo de sistema pode rodar em diferentes tipos de infraestrutura. Nós vamos olhar aqui um pouquinho sobre as diferentes infraestruturas de computação de alto desempenho disponíveis para rodar este tipo de aplicação distribuída. Vamos começar falando sobre o chamado Cluster Computing. Cluster Computing basicamente são computadores similares, de um perfil parecido, que são conectados em uma rede de alta velocidade. Tá? Geralmente são colocados em ambientes como data centers. Esses clusters conseguem agregar vários computadores em uma rede de alto desempenho. Qual a ideia do Cluster Computing? Cluster Computing surgiu em contraponto aos chamados supercomputadores. São aqueles computadores muito grandes, extremamente potentes, que é uma máquina única, uma máquina só, com uma extrema capacidade computacional de CPU, memória, disco. Só que esse tipo de supercomputador se tornou pouco escalável. À medida que a gente precisava de mais poder computacional, a gente tinha que comprar um novo supercomputador com uma capacidade ainda maior. Se a gente quisesse aumentar ainda mais, ia aumentando essa capacidade do supercomputador. E nem sempre, para a gente dobrar a capacidade do supercomputador, isso custaria apenas 2 vezes o valor, tá, financeiramente. Às vezes chegava no limite da tecnologia, que para aumentar a capacidade do supercomputador a gente tem que pagar 10 vezes mais para poder apenas dobrar a sua capacidade. O Cluster Computing ele parte do princípio de que ter muitos computadores, entre aspas, comuns, que são computadores mais baratos, ter vários deles é mais barato e mais escalável do que ter um único supercomputador extremamente potente. Então, ao invés de ter um supercomputador só, eu posso ter, por exemplo, 10 servidores que juntos, agregando sua capacidade computacional, vai ter um desempenho equivalente a esse supercomputador, só que de uma forma mais barata. Além de ser mais escalável, que se eu precisar de mais capacidade computacional, eu simplesmente adiciono mais servidores ou mais nós a esse sistema. Tá? Então, nesse tipo de ambiente, os programas distribuídos que vão rodar nele tem que rodar de forma paralela. Então, eu tenho que preparar meus sistemas para conseguir usufruir desse ambiente distribuído, rodar aplicações em múltiplos servidores. Então, nesse ambiente de Cluster Computing, geralmente eu tenho um chamado nó principal, o nó mestre, que vai gerenciar os outros servidores. Então, eu tenho aplicações de gerenciamento de servidores, bibliotecas que vão gerenciar de forma paralela e oferecer a programação paralela às aplicações, e cada nozinho ou cada servidor vai ter o seu próprio SO. Esses nós, os servidores do cluster, vão estar conectados através de uma rede de alto desempenho. Tá? Então vai permitir que aplicações rodem em servidores diferentes, mas com comunicação extremamente rápida, que consiga dar uma agilizada, um alto desempenho para esse tipo de aplicação. Tá? Claro que com o desafio de um sistema agora ter que ser distribuído para poder usufruir desse tipo de infraestrutura. Tá? Um segundo tipo de sistema distribuído que vamos discutir aqui é chamado Grid Computing, ou a grade computacional, computação em grade. A ideia do Grid Computing é oferecer uma federação de recursos computacionais de diferentes organizações. Então imagine que eu tenho uma universidade, por exemplo, a UFPB, que tem um conjunto de recursos computacionais disponíveis, algum cluster computing ou equipamentos específicos de computação, e ele pode compartilhar esses recursos, por exemplo, com outras universidades, como a UFCG, o IFPB, o FRN, e montar um grande consórcio de universidades onde os recursos computacionais delas são compartilhados. A gente pode compartilhar servidores de computação, servidores de armazenamento, compartilhar dados, bancos de dados.
e às vezes alguns dispositivos especiais. Por exemplo, em grandes organizações de pesquisa, eu tenho alguns dispositivos como telescópios ou alguns equipamentos como GPU de alto desempenho ou bem específicos que nem todo mundo tem, mas eu posso montar uma rede de colaboração para poder compartilhar esse tipo de recurso também. Tá? Então, alguns exemplos já aí de Grid Computing seria o CERN, por exemplo, um grande instituto de pesquisa na área de física. Ele tem organizações e grades computacionais extremamente grandes para compartilhar todo o equipamento lá que ele tem de física, tá, de alta energia, para poder integrar os diferentes centros de pesquisa dele com relação ao compartilhamento de dados e recursos específicos. Tem aplicações chamadas, por exemplo, aplicações de grades computacionais peer-to-peer, onde ele usa a capacidade ociosa de máquinas de usuários comuns, de laptops, desktops. Enquanto você não está usando, ele usa para poder rodar aplicações para tentar encontrar a cura da AIDS, a cura do câncer, para tentar, por exemplo, achar sinais extraterrestres. Então tem várias aplicações que você, inclusive, pode ser voluntário desse tipo de chamada grade computacional. Então, basicamente, a grade é compartilhamento de recursos computacionais de entidades ou usuários que possuem administrados por pessoas e organizações diferentes. Tem essa colaboração em diferentes instituições dos seus recursos computacionais. A grade computacional, geralmente, a arquitetura da Grid Computing é dividida em 4 camadas. Né? Tem uma camada base, que é a camada mais abaixo, que é basicamente os recursos de hardware disponíveis, né, para a grade. A camada de recurso vai gerenciar diretamente o hardware, os hardwares específicos, tá, de cada instituição. A camada de conectividade vai permitir conectar os diferentes recursos e vai permitir o uso simultâneo desses diversos recursos. A camada acima, a camada coletiva, talvez seja a mais importante do Grid Computing, o diferencial dela, é o que vai permitir o compartilhamento de recursos entre diferentes instituições. Então eu vou ter funções como a descoberta de recursos que estão disponíveis, eu vou ter funcionalidades como a alocação de recursos, o escalonamento de recursos, tá? Algum tipo também de créditos, caso eu doe demais e forneça muitos recursos, eu posso ter algum crédito por causa disso, e depois isso pode facilitar o meu uso de recursos dos outros no futuro, reputação de usuários, entre outras coisas. E a camada mais acima de aplicações são as aplicações que são desenvolvidas para rodar nesse tipo de ambiente de grade computacional, esse ambiente colaborativo. O terceiro tipo de infraestrutura que a gente vai falar aqui é a famosa Cloud Computing, tá? ou computação em nuvem. As chamadas nuvens computacionais estão extremamente populares nos dias de hoje. Tá? Então, por que ele faz todo esse sucesso? O que é que consiste um Cloud Computing? Basicamente, são recursos computacionais virtualizados que são oferecidos por provedores de serviço. Então, basicamente, eu estou pegando a computação e terceirizando para algum provedor de serviço de nuvem. Então, ao invés de uma empresa, por exemplo, comprar os seus servidores, comprar o seu hardware, ter equipes de manutenção para poder instalar o software, interligar o hardware, manter todo o ambiente de refrigeração, e ter todo cuidado com aquele hardware, ela basicamente vai terceirizar isso para um provedor de nuvem. Então, todo o serviço, os recursos computacionais que eu vou usar, eu vou alugar de um provedor, certo? Então, quais são as grandes vantagens da Cloud Computing? Uma delas é chamada elasticidade, uma flexibilidade que eu tenho de aumentar ou diminuir a quantidade de recursos computacionais que eu tenho de acordo com a demanda da minha aplicação. Então imagine que durante dias de semana, de 8 às 6 da manhã e 6 da noite, minha aplicação tem uma alta carga e eu preciso, por exemplo, de 10 servidores para poder dar conta. Então eu posso alugar durante essas horas 10 servidores de um provedor de Cloud Computing. Mas durante a madrugada, a minha carga cai demais e apenas 2 servidores são necessários para poder lidar com essa minha carga. Então eu posso diminuir a quantidade de servidores. E o que é que eu ganho com isso? O modelo de negócio da Cloud Computing é o chamado Pay Per Use. Então, os usuários só pagam aquilo que eles consomem. Então, se eu precisar aumentar a quantidade de recursos, eu pago mais por isso. Mas se eu diminuir, eu estou pagando menos. Tá? Então, é muito mais
se torna muito mais barato, principalmente para aplicações que variam muito de carga ao longo dos dias, ao longo dos meses. Tá? E isso é muito interessante também para startups, empresas que estão começando, que não tem aquele recurso grande para montar um data center, por exemplo, mas podem começar aos poucos, à medida que aumenta a sua demanda, alugando servidores da nuvem. Tá? Claro que em algumas situações, ter sua própria infraestrutura pode ser mais barato. Aplicações que têm uma carga constante, que você já tem uma segurança de que vai rodar sempre com usuários constantes, aí pode ser que faça sentido. Mas Cloud Computing hoje em dia, a sua economia chama muita atenção pela facilidade de gerência, de começar a rodar suas aplicações no servidor de cloud. Tá? A Cloud Computing, ela basicamente é dividida em 3 tipos de serviço, tá? Mais populares. O serviço mais básico é o chamado Infraestrutura como Serviço, ou IaaS. Ele basicamente oferece recursos computacionais mais básicos, como CPU, memória, armazenamento em disco, através de serviços virtualizados, como máquinas virtuais ou VMs. Tá? O outro modelo de virtualização muito usado hoje em dia é o modelo de containers, também que vão encapsular, isolar esses recursos básicos de computação. Então, alguns exemplos são a Amazon EC2. Tá? Você pode alugar máquinas virtuais de diferentes tamanhos na Amazon ao longo do tempo e aumentar e diminuir a quantidade de máquinas virtuais que você precisa. Tem o Google Compute Engine, tem o Microsoft Azure, especificamente para a parte de computação. A segunda camada é a chamada Plataforma como Serviço, ou PaaS. Tá? Essa plataforma como serviço, eles, além da infraestrutura básica, eles oferecem um serviço um pouco mais especializado para facilitar os desenvolvedores e operadores de sistema a fazerem o deploy do seu sistema nesse ambiente e desenvolver de forma mais fácil. Então, por exemplo, ao invés de oferecer apenas um disco rígido, eles oferecem um banco de dados já montado e já em execução para você armazenar os dados do seu sistema. Eles também podem oferecer facilidades como alguns frameworks, por exemplo, um framework de sistemas web, facilidades para fazer o deployment e monitoramento do seu sistema. Algumas bibliotecas também já pré-definidas, você pode usar tudo já instalado, um ambiente já todo montado. Então ele já facilita ao desenvolvedor e ao operador a montar um ambiente de programação e de deployment do seu sistema, de forma a facilitar a inicialização do seu sistema na nuvem. Então, alguns exemplos de sistema como esse seria o Google App Engine, o Heroku, um ambiente muito usado hoje em dia, o próprio Microsoft Azure e a Amazon AWS também tem vários serviços nessa linha. E a camada mais acima seria a camada de Software como Serviço, ou SaaS, Software as a Service. E algumas aplicações famosas são, por exemplo, Google Docs, Gmail, YouTube, Instagram, Facebook, Dropbox. Tudo isso são aplicações que rodam na nuvem. Uma grande característica desse tipo de aplicação são aplicações multi-tenancy, então são sistemas multi-usuário. Então não tem um programa que roda apenas para mim, é um sistema que roda para vários usuários, mas ele consegue tornar isso transparente e bem encapsulado. Cada usuário tem seu ambientezinho que ele entra, eu vejo meus e-mails no Gmail no ambiente só meu, mas por trás tem um sistema rodando com milhões de usuários. Ok? Bem, um outro tipo de sistema distribuído que vamos discutir aqui são os sistemas de informação distribuídos. Basicamente são sistemas de informação que precisam ser integrados em rede para compor um sistema maior. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum ver sistemas divididos em camadas, como camada de front-end, que a parte da aplicação que roda no computador do cliente. Tem a parte do sistema, a camada de back-end, que vai rodar partes do código nos servidores, né? E também tem, por exemplo, a camada de dados, com um servidor de banco de dados rodando também para poder conversar com o back-end e oferecer o serviço aos usuários. Tá, então, são divisão em camadas, é um tipo de integração de sistemas que eu tenho que fazer para poder oferecer a minha aplicação. A parte de back-end pode ser subdividida, pode ter vários servidores diferentes, oferecendo diferentes partes do meu sistema. Hoje em dia está cada vez mais comum a arquitetura de microserviços no back-end, onde eu vou ter diferentes serviços autocontidos e pequenos que juntos, combinados, vão oferecer um sistema como um todo.
Por exemplo, imagine um sistema do iFood. O iFood eu posso dividir em microserviços. Eu tenho a aplicação do cliente, que eu posso ter um serviço de menu dos restaurantes, né? Acesso ao restaurante para consultar o menu deles e os preços. Eu posso ter um sistema de carrinho para efetuar um pagamento, uma vez que eu fecho a minha escolha da comida. Depois eu tenho um aplicativo cliente para os entregadores da comida. Eu posso ter um sistema de alocação de entregas para diferentes entregadores. Eu posso ter um sistema de associação de entregadores para um pedido. Eu posso ter monitoramento de entregadores, onde eles estão no momento, e um sistema de previsão de quanto tempo vai levar. Então, note que isso podem ser vários serviços pequenos que integrados vão formar o grande serviço do iFood. Tá? Então, sistemas de informação distribuídos, um grande desafio é fazer essa integração. E para permitir essa integração de forma transparente para o usuário, a gente vai ter grandes desafios com relação à consistência dos dados, uma vez que eu rodo em diferentes máquinas, diferentes servidores, diferentes aplicativos integrados, como manter os dados consistentes, não ter problemas nessa manipulação de dados em diversos sistemas integrados em rede. E a comunicação entre esses sistemas também é extremamente desafiador. Então a gente vai falar aqui sobre dois tipos específicos de sistemas de informação distribuído, que é o sistema de processamento de transações distribuídas e a integração de aplicações corporativas. Primeiro, sobre transações distribuídas, é importante definir o que é uma transação. Tá? Transação é um conjunto de operações que devem ser executadas de forma ou tudo ou nada. Tá? Então, se eu tenho esse conjunto, sequência de operações de uma transação, eu não posso executar apenas parte das operações e falhar as outras. Tá? Ou executo todas, ou executo nada. E tudo isso seguindo as propriedades chamadas as propriedades ACID, tá? A, C e D, que vocês já devem ter visto em banco de dados. Tá? Propriedades de atomicidade, consistência, tá? Isolamento e durabilidade dos dados. Tá? Então, para manter essas propriedades, tem todo um desafio, tá? Para manter esse tipo de propriedade, ainda mais no sistema de transações distribuídas. Então, qual a diferença de um sistema qual os desafios de transação centralizado dos desafios de transações distribuídas? Basicamente, uma transação distribuída pode ser subdividida em subtransações que podem executar em servidores diferentes. Tá? Então, isso gera um desafio ainda maior, porque garantir atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade rodando em diferentes servidores é extremamente complicado. E a gente vai ver isso dentro da disciplina. Tá? Por exemplo, eu posso ter aqui uma transação maior. Imagina um sistema de reservas de pacotes de turismo. Então, imagina uma CVC, por exemplo. Quando um cliente vai contratar um pacote de turismo, ele quer contratar simultaneamente um voo numa empresa aérea e reservar um hotel simultaneamente numa cidade para onde ele está voando. Tá? Só que essa transação envolve o acesso a dois sistemas diferentes. Eu tenho que fazer a reserva do meu voo e a reserva do meu quarto e hotel. Não adianta eu ter o voo reservado, mas não conseguir reservar um hotel. Assim como não adianta reservar um hotel e não conseguir reservar o meu voo. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma transação só, mas vai ser subdividida em duas subtransações para reservar em conjunto o voo e o hotel. Aqui é um exemplo típico de uma transação que precisa ser dividida em subtransações e vai rodar de forma distribuída. Para garantir que essas transações vão funcionar, eu preciso aqui de uma entidade chamada TP Monitor, ou um monitor de transações, de processamento de transações. Basicamente vai ser uma entidade que vai receber requisições de clientes para realizar alguma transação no sistema, vai distribuir as transações em subtransações para os diferentes servidores, de acordo com a responsabilidade de cada um, vai garantir que as propriedades de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade vão ser mantidas. Tá? Então ele faz o request para os servidores, recebe a resposta e repassa ao cliente a resposta, garantindo que as transações distribuídas vão manter as suas propriedades. Então, na disciplina a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no fim, na parte de tolerância a falhas e como realizar transações distribuídas. Um segundo tipo de sistema de informação integrados são com relação à integração de aplicações corporativas.
Então, o que a gente quer aqui? Basicamente, diferentes aplicações que devem se comunicar, né, de forma integrada para oferecer funcionalidades aos clientes. Então, exemplos desses tipos de sistemas são os web services, ou servidores web, onde diferentes servidores têm interfaces bem definidas, onde eles se comunicam para, de forma integrada, oferecer alguma funcionalidade. Então, o próprio serviço de agência de turismo que eu falei, ele é um tipo de integração de aplicação. Ele consulta aplicações das agências de voo, né, a parte do voo e a parte dos hotéis, para poder, em conjunto, oferecer um pacote de turismo. Então, e um outro exemplo também é com relação ao exemplo do iFood que eu falei, que é um exemplo de aplicação de microserviços, onde eu tenho o meu serviço é particionado em serviços menores e tem que ter uma comunicação muito efetiva para fazer com que o sistema funcione e o serviço seja provido. Então, o grande desafio desse tipo de sistema é a comunicação entre os diferentes pedaços componentes da minha aplicação, tanto componentes do cliente como os componentes dos servidores. Tá? Então, a gente vai ver aqui na disciplina, ao longo da disciplina, diferentes formas de comunicação entre as aplicações. Então, alguns exemplos são o Remote Procedure Call, o RPC, que é a chamada de procedimentos remotos, uma opção de comunicação entre aplicações distribuídas. Eu tenho o Remote Method Invocation, ou RMI, que é a invocação remota de métodos. Isso é parecido com o RPC, só que ele já trabalha com um pouco de orientação de objetos distribuídos, que eu posso chamar métodos e invocar esses objetos de forma distribuída. E tenho o modelo de comunicação de troca de mensagens, que com variações como Publish Subscribe, que também vai permitir uma maior flexibilidade na comunicação entre diferentes aplicações. Então, em outros capítulos a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas formas de comunicação, que é um grande desafio desse tipo de ambiente. Tá? De ter interfaces bem definidas, ter padrões de comunicação para poder o sistema funcionar de forma integrada. Bem, o terceiro tipo de sistema distribuído que a gente tenta falar aqui são os chamados sistemas pervasivos. Tá? Geralmente são dispositivos móveis pequenos, instáveis, com múltiplos sensores, diferentes tipos de dados sendo coletados, conectados sem fio e geralmente ligados, sendo alimentados por uma bateria. Então, são dispositivos que estão imersos no ambiente, tá? Estão espalhados em vários lugares e imersos no ambiente onde eles atuam. Hoje em dia está extremamente popular o termo Internet das Coisas. Então, basicamente são sistemas pervasivos que estão espalhados nos múltiplos dispositivos hoje em dia. Cada vez mais dispositivos ganham essa capacidade de ter uma conexão com a internet, interconectar diferentes dispositivos para poder oferecer funcionalidades. Tá? Então, a Internet das Coisas, ou IoT, nada mais é do que um ambiente, sistema pervasivo, como esse que a gente está falando. E os sistemas pervasivos podem ser subdivididos em 3 categorias: os sistemas ubíquos, os sistemas móveis e a rede de sensores. O sistema ubíquo são dispositivos que são distribuídos e eles estão imersos em um ambiente com uma forma de interação contínua com o usuário. Ele está em constante monitoramento e atuação dentro do ambiente que ele está imerso. Então, ciente do contexto que ele está imerso, com uma interação contínua com o usuário. Eles geralmente são dispositivos autônomos, então eles agem sozinhos de forma independente. Eles são inteligentes, então ele toma decisões baseadas nos dados e no contexto que ele está inserido. E geralmente ele atua junto ao usuário, como eu disse, de forma contínua. Então, alguns exemplos de sistemas ubíquos são, por exemplo, o Smart Home, uma casa inteligente, onde a gente tem sistemas de monitoramento, de um ar-condicionado inteligente que liga antes do usuário chegar em casa, sabendo que o usuário está se aproximando de casa, ele já vai ligando para esfriar o ambiente, ou uma luz inteligente que vai mudando a intensidade de acordo com os horários do seu usuário, ou sabe que o usuário esqueceu de desligar a luz. Cidades inteligentes com sensores como semáforos inteligentes que tem noção do trânsito para deixar mais amarelo, mais verde por mais um tempo, deixar vermelho por um tempo e coordenar como os semáforos vão atuar, entre outras coisas que estão constantemente monitorando o ambiente, tomando decisões de forma autônoma.
O segundo tipo de sistema pervasivo são os sistemas móveis. Tá? Então são sistemas que têm uma grande variedade de dispositivos, por exemplo, smartphones, tablets, carros que hoje em dia também estão conectados, tá? Drones que estão voando também conectados, entre outros dispositivos que têm como grande característica a sua mobilidade, que é a mudança constante de localização. Geralmente são interligados na rede através de uma conexão sem fio e tem essa grande dinâmica na sua localização. Então tem um grande desafio aí de como é que eu gerencio esses dispositivos, dado que eles se movimentam muito. Eles vão estar mudando de localização e de rede, como é que eu mantenho, tá, a gerência desse tipo de sistema. E o terceiro são chamados redes de sensores. Basicamente são geralmente centenas ou milhares de dispositivos pequenos, com baixa capacidade de comunicação, baixa capacidade de bateria, que tem muitos sensores e estão monitorando algum tipo de ambiente e geralmente também associados com algum tipo de atuação. Tá? Então tem comunicação restrita, eles só se comunicam ali com quem está ao redor e juntos vão tentar oferecer alguma funcionalidade. Por exemplo, sistema de detecção de incêndio. Eu posso ter vários equipamentos distribuídos monitorando, tá, como é que está a atuação, a temperatura, níveis de fumaça no certo ambiente. E caso tenha problema, ele pode se comunicar com outros sensores e outros dispositivos para atuar, por exemplo, com jatos de água, algum produto químico para tentar barrar incêndio. Tá? Outros sistemas dentro de smart cities ou cidades inteligentes, eu posso ter sensores e radares no trânsito para poder tentar monitorar como é que está o trânsito nos ambientes e de uma certa forma tentar controlar semáforos, etc, para poder fazer com que o trânsito flua melhor, mas com vários sensores espalhados para poder extrair o máximo de informação possível para poder tomar decisões e atuar num sistema como esse de rede de sensores. Ok, pessoal? Então é isso que temos para a aula de hoje. Até a próxima.